Bom, nesse espaço de economia e desenvolvimento, estamos recebendo aqui o nosso comentarista. Hoje vai ser entrevistado, né, o Gambara? Professor Saul. Professor Saul, grande Saul, ali na região metropolitana, é o cara que comanda aí as coisas. Saul, obrigado pela tua presença aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom, Saul, nós temos vários assuntos, claro, vamos aproveitar aqui o potencial do professor Saul. Tu faz muitos cursos agora, está fazendo online também, né, Saul? Sim, a gente tem uma atividade, né, no nosso portal lá de cursos online, né? Agora está saindo Os Segredos de um Profissional Incontestável. No ano de 2018 eu tinha escrito um livro sobre a questão de terminei a faculdade agora, para quem está cursando, quem está fazendo pós-graduação e tal. E a gente trouxe então uma linguagem de melhoria de desempenho, né? Como que eu posso ser um profissional que entrego mais resultado, né? Então, mais ou menos essa é a tônica que a gente procura trabalhar lá nos nossos cursos, né? Apesar da PS Capital ser uma empresa de análise tributária, consultoria jurídica, consultoria administrativa, só que a gente sabe que por trás da pessoa, por trás de toda a execução tem um ser humano que tem que estar bem para poder entregar resultado. Então, eu me dedico muito ao desenvolvimento, né, ao autodesenvolvimento, para gerar a melhor competitividade para as empresas. E, aliás, num momento como esse, cresce em importância um tipo de tratamento desses, né? Exatamente. A questão da trabalhabilidade, ela tem que ser muito colocada em evidência, nesse caso, né? E também a questão das lideranças. A gente tem visitado empresas assim, a gente vê as lideranças meio caídas, meio preocupadas, desanimadas. E aí eu pergunto para o empresário, logicamente só eu e ele, né? Fincati, tu tá te vendo, tu tá vendo como é que tá a tua postura? Imagina quem trabalha contigo, o que está pensando? A empresa está quebrada, a empresa está... Ou seja, o motor, a energia do negócio está nele. Então ele tem que estar bem, ele tem que estar... Ele tem que estar passando energia, positividade. E, na verdade, o que está acontecendo hoje, né? As pessoas estão se contaminando demais. É muita notícia ruim, de todas as áreas, né? Então, tu pega o smartphone, tu pega a televisão, tu recebe isso em casa, são os teus amigos. Então, isso vai gerando uma energia de escassez que tu te mete dentro do problema e não consegue ver a solução. A primeira coisa que tu tem que fazer é sair do problema e procurar a solução e não procurar vivenciar o problema. E, a partir disso, começar a desenvolver. A gente sabe que o mundo está passando por uma grande provação. Nós sabemos disso, né? O Covid-19, ele se tornou uma grande provação para todo mundo. Bom, agora a palavra é reinvenção. Os faturamentos chegaram a cair 90%. Né? E nós estamos vivendo um momento agora. Junho é uma incógnita, a gente não sabe se agora a gente está vendo que, no caso aqui no Sul, né, o Covid não está evoluindo, então as coisas estão sendo retomadas aos poucos, porque existia e existe ainda a iminência de termos um retrocesso, ter que fechar tudo de novo, né, e tal, né? Imagina, vai ser um horror. Final de junho, os empreendedores que fizeram aquela adesão àquela medida provisória dos funcionários para poder o governo pagar pelo seguro-desemprego, vão ter que chamar esse pessoal de volta. Se bem que a portaria foi renovada, mas foi renovada para quem não fez ainda, né? Então, para quem já optou, não tem como renovar e tem que segurar esses colaboradores por 60 dias. Então, a gente pode ver que julho e agosto as empresas elas vão estar pagando um excesso de caixa. A tendência, se não ocorrer nada que prorrogue isso, alguma coisa, será isso. E em setembro, então, se prevê uma grande demissão em massa, se a economia não reagir. E a gente sabe, né, as pessoas estão com muito medo de sair na rua, as pessoas não estão consumindo. A gente sabe a dificuldade que está isso. Eu me dediquei a visitar alguns shoppings, alguns comércios, né? Porque o comércio é que movimenta o serviço, movimenta a indústria e tal, né? Tudo muito parado, os empreendedores lá olhando, as praças de alimentações dos shoppings paradas, as lojas querendo vender, e tu olha para dentro, não tem ninguém, sabe? Então, o cenário é esse. Mas o que acontece? Tu tem que estar focado no teu negócio e, egoisticamente, tu tem que pensar, eu não quero me contaminar com notícias ruins e o que eu posso fazer para me reinventar. Essa aprovação vai derrubar muita gente, principalmente as pessoas que estão vibrando muito em negatividade,
e vai trazer muita oportunidade, sim, para quem pensar numa situação, numa alternativa de reinvenção de negócio. Falasse em positividade, eu fiquei bastante, vamos dizer assim, curioso para saber, tu como consultor de empresas, professor e cursos e livros editados, enfim, não é? Essa positividade, como trabalhar essa positividade dentro de um cenário tão cruel como este? Porque, de um lado, a gente vê que realmente as empresas, elas precisam avançar, elas precisam continuar, porque se as empresas não continuarem, não é? Aquilo tudo que tu falaste, demissão em massa em setembro, etc., isso aí, falências, enfim, né? Isso aí virão a ocorrer inevitavelmente. Mas, por outro lado, nós temos um recesso, um temor, que colocaste muito bem, das pessoas saírem à rua, mesmo com toda a proteção que a gente sai, com máscara, com higiene nas mãos, né? Cuidado ao tocar as coisas, principalmente tocar o rosto, a boca, o nariz e os olhos, não é? Como trabalhar essa positividade dentro desse cenário tão cruel, tão antagônico. O empreendedor lá com o seu negócio, esperando o cliente, não é? Com todos os cuidados, mas o cliente com todas as suas restrições também e muito temor pelas notícias que são basicamente aterrorizantes. A gente vê isso aí, a grande emissora como a Globo e os seus puxadinhos, que eu sempre digo, só põe terror, terror, terror. Qual é a fórmula, professor Saul, para trabalhar a positividade? Bom, assim, é muito uma questão de crença, de fé, no caso, de atitude do que de ciência. Então, se eu fosse falar dentro de uma academia, isso, né, falando sobre artigos científicos e tudo mais, eu teria poderia ser até um pouco atacado com relação a isso. Mas na prática mesmo, Vilmar, eu vejo assim, ó, tu tá com uma situação posta, tu tem duas opções, tu tem que sofrer com aquilo ou buscar uma solução. Então, assim, se tu tem essa possibilidade de buscar uma solução, de sair do problema e resolver, ficar sofrendo com aquilo não vai te agregar em nada. Tudo aquilo que a gente foca, a gente amplia. Se tu começa a focar em contas que tu não vai ter dinheiro para pagar, elas vão ampliar. Se tu começa a focar em alternativas de receita para resolver o problema da tua empresa, aquelas alternativas de receita vão ampliar. Né? E eu estou falando, tudo bem, estou falando de ciência, estou falando de física quântica, estou falando daquilo que eu tenho estudado muito, que é o poder vibracional, né? E tenho procurado, junto à minha tese de doutorado que está sendo construída, colocar a espiritualidade juntamente com a questão energética para melhoria de desempenho, melhoria de venda, melhoria de resultado de negócio. Tu tem duas opções e a grande inteligência disso, o grande, vamos dizer assim, a questão que te faz perceber as energias e tudo mais são as tuas emoções. E tu decide que emoção tu quer ter. Né? Então está na hora de ter o sangue frio. Tu falaste sobre emissoras, né? Eu travei a minha televisão lá em casa, né? Qualquer televisão que se tenha, não tem algumas emissoras que não tem nem o canal. Certo? Eu não quero essa intromissão na minha vida. Até isso, tu falaste agora que nós é que decidimos o que nós queremos ser e vamos ser no futuro. Quer dizer, se tu começa a te intoxicar nesses canais, a Rede Gables, que eu sempre chamo, né? A Rede Gables e os puxadinhos aí, quer dizer, eles estão numa campanha para colocar as pessoas para baixo. Então, eu decido, se eu vou ver este canal, eu vou ficar como? Eu vou ficar para baixo. Eu não vou sair do atoleiro. Tá? Eu não vou ver o raio de luz e vou para o fundo da caverna. Quer dizer, vamos nos encavernar de novo. Então, decide você como fez aí ele. Eu já há muito tempo, aqui, a Rede Gables aqui não entra na minha televisão em casa há muito tempo. Então, faça você também essa experiência. Quer dizer, é como disse o professor, e com toda a propriedade, né? Quer dizer, nós escolhemos o nosso caminho. Nós temos o livre-arbítrio. O brabo é que muitas pessoas, né, professor Saul, elas são tomadas pela massificação da informação e das coisas que estão por aí. Então, elas são como um rebanho, elas vão atrás daquilo. Não, você tem, e tu falaste muito bem a questão do egoísmo. Ora, a coletividade sadia, ela se forma a partir de quê? De virtudes individuais. Exatamente. É isso? E a gente não pode, estando doente, tu não consegue ajudar as pessoas. Claro, claro. E assim como a gente escolhe o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, a marca da água, por que a gente não pode escolher o que a gente quer assistir, o que a gente quer escutar? A informação que tu quer obter. As pessoas que a gente quer conviver também. Né? Não é assim, a gente consegue se manter atualizado. Hoje em dia não tem como sobreviver à frente de uma empresa, à frente dos negócios, sem estar atualizado.
mas também tem muito lixo. Tu consegue selecionar isso. Onde começa uma ideia que pode me remeter a um estado de negatividade, que eu possa ficar preocupado com alguma coisa, eu simplesmente deleto e não sigo. Existe uma teoria que 17 segundos num pensamento, ele começa a se materializar, porque depois vai vindo outros pensamentos, e 68 segundos, isso é do casal Hicks, lá do Abraham, né? Em 68 segundos, tu já está com o poder de materialização. E o próprio Einstein fala, né, que energia e matéria é tudo a mesma coisa, só que em estados... A teoria da relatividade, né? Tudo em estados diferentes, né? Então, o que nós temos que tirar um pouco do ruim de tudo isso e pegar o bom e dizer o seguinte, ó, se eu ficar pensando coisa ruim, só vai acontecer coisa ruim. Nós estamos no planeta vibrando muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim aí vibrando. E tu tem que saber, aí a habilidade, a aprovação, em manter a alegria, né? Viver o presente, ver, por exemplo, o momento, a alegria desse momento, a alegria de poder conversar, de poder produzir, né? Celebrar que tem saúde para isso, que tem vontade e poder, então, realizar de maneira diferente. É um problema enorme. Assim, clientes nossos lá do escritório, com 100 e poucos funcionários que está demitindo e agora restam 60, por exemplo, e não tem o que fazer com os caras, não tem dinheiro para indenizar. Né? Tu vai dizer, poxa, como manter a alegria, como manter né, o alto astral numa situação dessas? Mas também ficar em baixo astral adianta? Né? Então tem que pensar em soluções. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer. O grande problema hoje é que a economia não está retomando, sabe? Existia ainda uma utopia de, por exemplo, academias que resolveram abrir acelerando a 100 por hora, como se o mercado fosse março, iniciando o ano, né, como tem aqui no Sul. Mas não, né? Hoje tem que se iniciar uma proposta diferente, uma situação menor, lendo o mercado. Se tu entrar como estava, achando que vai voltar ao que era, tu não vai conseguir. Mas tu só consegue ter esses pensamentos, ter essa solução, se tu manter tua cabeça, né, o teu espírito elevado, o teu pensamento elevado. Outro fator, professor Saul, que eu entendo seja dentro dessa propositividade, dessa positividade, é a negociação com aqueles a quem os empresários precisam, têm ônus, precisam, não é, prestar contas, precisam fazer pagamentos. Essa negociação, ela passa também por um pensamento, por uma propositividade, uma positividade muito acentuada, ou seja, vai negociar, por exemplo, lá com o locador, tá? E já chega de baixo astral, já chega pessimista, já chega derrotado. A negociação não vai ter um bom êxito também, não é? Se não houver essa situação de otimismo, olha, vamos lá, vamos negociar, vamos resolver aqui, vamos baixar o aluguel por tantos meses, vamos retomar lá adiante, não é? Vamos fazer essa situação girar, porque se eu desocupar agora, o teu imóvel não vai alugar novamente. Quer dizer, esse tipo de trabalho o senhor também entende que seja importante para que a roda comece a girar? É uma questão de sobrevivência agora, né? Tem que sobreviver. Mas aí entra a questão de tu sair do problema e realmente usar a inteligência, tá? O que aconteceu? Vamos falar... com o Covid, todos os contratos assinados anterior a ele, tá, caíram por terra. Por quê? O Código Civil fala, se por acaso tu assinou um contrato e houve alguma situação inesperada... Motivo de força maior, isso deve ser renegociado. Sim. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que analisar o contrato, pega um advogado, analisa o contrato. Primeiro, tu conversa com a pessoa, né? Pelo amor, não pela dor, mas pelo amor, pela vontade. Isso está acontecendo muito com shoppings, porque as pessoas não querem perder a boa relação que tem. É a busca amigável da solução. Exatamente. Não é? Mas, em alguns momentos... não existe essa amizade toda. Eu quero dizer assim, não, é isso aí que eu quero, senão vai ter... O que tu tem que fazer? Tem que ajuizar uma ação, certo? E pedir para o juiz arbitrar um novo valor baseado na nova economia. E ele arbitra. E aí tu tem lá o teu aluguel negociado. Ou seja, tu começa a pensar de uma maneira inteligente como é que tu vai resolver. O que a gente tem que entender é o seguinte, todas as regras do passado, elas estão em possibilidade de discussão, todas elas. Todas as situações, isso o próprio Covid resolveu muito. Eu estava no empresário essa semana, foi ontem, e ele estava falando assim, olha só, eu tinha aqui uma pequena empresa, mas muito rentável, né? E ele está bem, ele conseguiu prosperar.
ou melhor, sobreviver, né? O que ele fez? Ele foi lá e de 30 funcionários ele tirou 10. Mas quem eram os 10? Eram funcionários que, para ele, já deveriam ter saído, que estavam muito tempo na empresa, que estavam para se aposentar e tudo mais. E ele usou da questão do Covid para negociar, né? E realmente ele estava é um cara que tem um coração muito grande, ele estava muito preocupado com a saúde daquelas pessoas, ele foi lá e encaminhou. E a empresa dele acabou ficando mais enxuta com 20 pessoas. Ele está abrindo mão de comercializar alguns produtos da área dele, focando mais na área dele, ou seja, ele resolveu repensar o negócio. Né? E assim ele conseguiu. Aliás, isso vai acontecer na economia de modo geral, né? Porque se você pega assim, ó, na década de 80, por exemplo, lá, a Inglaterra teve a Margaret Thatcher. Nos Estados Unidos, na mesma época, o Ronald Reagan. E eles começaram a economia americana e a inglesa estavam muito paradas. E eles começaram a injetar ânimo nos empresários, criar empreendimentos e tal. E ali se estabeleceu, o Milton Friedman foi Prêmio Nobel de Economia, lá na década de 80, que estabeleceu as normas liberais. Mas aí eles chegaram à conclusão seguinte, que mesmo crescendo a economia, mesmo gerando riqueza, elas não proporcionavam de maneira correspondente, elas não abriam as vagas no mercado de trabalho necessárias. Ou seja, e a partir de agora, no Covid, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a retomada, como tu falaste aí da economia, mas muitas empresas vão fazer como o empresário fez. Quer dizer, elas vão buscar o mesmo resultado com o menor número de pessoas, menos gente. Então, vamos ter criação de riquezas, mas não vamos ter, na mesma proporção, criação de empregos. Uma empresa que hoje ela coloca 5 mil colaboradores, manda embora 5 mil colaboradores, vamos lá, em 2024 ela vai ter um aquecimento de mercado e ela vai ter que chamar. Para ter o mesmo resultado, ela vai chamar possivelmente 1.500 a 2.000 pessoas. O resto vai ser absorvido por questões de melhoria de processo, pela própria indústria 4.0, né, que tá trazendo toda uma série de inovações e agora está muito em alta isso. Então, isso não vai converter em emprego direto, não. Quanto mais dinheiro o governo coloca numa empresa, mais ela melhora os processos, a sua gestão, e menos pessoas ela precisa. É meio paradoxal, é bem paradoxal, inclusive, né? Mas o que tem que fazer, né, com relação a isso? Como que a pessoa vai sobreviver nesse mercado? Ela tem que se desenvolver, ela tem que ser mais empreendedora, ela tem que buscar melhores soluções. Negociar mais, não é? Negociar, entregar mais também. Aliás, nesse sentido aí, por exemplo, nesta semana, a Junta Comercial anunciou aí que aumentou em 30% de maio para cá o número de pessoas buscando abrir as MEI, microempresa individual, ou seja, as pessoas que naturalmente eu acho que perderam o mercado de trabalho, né? Então agora estamos com uma nova visão do mercado. Então eu acho que aí vai haver uma compensação, né? Sim, mas infelizmente, né, existe no mundo a pesquisa GEM, que é a pesquisa que mede o empreendedorismo no mundo, tá? Existem dois tipos de empreendedores, por necessidade e por oportunidade. Infelizmente, essas MEIs que estão surgindo são por necessidade. E a necessidade muitas vezes não traz o preparo devido para empreender. Não se qualificou devidamente para aquele tipo de atividade. Exatamente. Às vezes tu pega uma pessoa que ela sabe, por exemplo, ela é um excelente cabeleireiro, um excelente soldador, sabe? Uma pessoa que tem uma habilidade muito grande no trabalho, mas uma coisa é tu saber cortar cabelo, outra coisa é tu administrar um salão. Né? Então isso precisa ser desenvolvido e o governo vai ser fundamental. Essa questão da necessidade que tu colocaste aí, Platão, por exemplo, quando ele fez a República, a obra dele, ele dizia o seguinte, que ele estava explicando ali como é que se formava o Estado e tal, e ele dizia assim que o Estado nascia da necessidade. Por isso que surgiu aquela expressão, aquele slogan que a necessidade é a mãe da invenção. Então, eu acho que realmente tu tem razão. Muitas empresas que estão surgindo da necessidade, elas estão sendo feitas por pessoas que nem têm aquela habilidade, não estão propositadamente, não têm digamos assim, aquela experiência, aquela habilidade e aquelas qualidades para desenvolver aquele produto ou estar naquele mercado. E isso vai acontecer muito também. Exatamente. E cabe ao governo entender o movimento que está se criando na economia e ser um facilitador e não um dificultador dos negócios. Então, o nosso governo vai ter que ter uma sensibilidade para entender como que ele pode facilitar os processos. Está tendo, o governo federal está tendo, porque assim, esses dinheiros que estão sendo distribuídos, eles estão evitando, por exemplo, saques, eles estão evitando violência, né? Eles estão trazendo um amortecedor da tensão social. Exatamente, estão trazendo um equilíbrio e espero que eles continuem com essa visão, né, de promover o desenvolvimento para auxiliar.
né? Porque até então o empreendedor pensa assim, o governo atrapalhando já está bom, mas eu posso dizer, está auxiliando e vai auxiliar mais. Espero que tenha sensibilidade daqui para diante para continuar fazendo isso. Perfeito. Professor Saul, o pessoal que quiser, realmente é muito bom conversar com o Saul, né? Essa experiência, essa qualificação para isso. Só que empresários que querem fazer um contato com o senhor aí, como é que fazem? professorsaul.com.br. Simples assim. Simples assim. Parece que até que ensaiamos, né? Saul, obrigado pela tua presença aqui, tá? Muito obrigado. Um abraço. Um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já.